Vamos convidar também para fazer parte da nossa mesa redonda o professor doutor Pedro Pugliese Abdala. Professor Pedro é doutor em regime de cotutela pelo programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP. Mestre em Ciência pelo programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, USP. Possui graduação em Educação Física e Esporte e Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto. Foi bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da CAPES. Membro pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropometria, Treinamento e Esporte, GPAT, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP, e do Núcleo de Pesquisas em Biomecânica Ocupacional e Qualidade de Vida, da Universidade Metodista de Piracicaba. Gente, agora vamos ao que interessa, né? Discutir um assunto muito importante para todos nós e para a sociedade. Podemos começar com... Vamos então começar com o nosso convidado, né, o professor Pedro Abdala. Fica à vontade, Pedro. Obrigado. Boa noite. Vixe, está alto, hein? Então, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui na Faculdade Claretianas de Batatais. Eu já participei aqui de alguns eventos, sou sempre muito bem recebido aqui, então é um enorme prazer sempre retornar à instituição. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui do lado de colegas renomados na área da psicologia, da educação física, e também tenho o orgulho de representar a nutrição aqui hoje, já que eu sou nutricionista também, e hoje é o dia do nutricionista. Então, para mim, né, estar palestrando aqui hoje é uma forma de comemorar o dia do nutricionista, que é dia 31 de agosto. Amanhã, dia do profissional de educação física, e dia 2 de setembro, meu aniversário. Então, vocês já podem me dar parabéns adiantado. Então, Didi, muito obrigado pela apresentação. Vou iniciar a minha fala aqui. Se eu pudesse dar um título para a minha apresentação, seria... Vou perguntar para vocês, o que está escrito na bandeira do nosso país? Alguém sabe me responder? Se eu pudesse dar um título para a minha fala hoje, seria Ordem e Progresso. Mas vocês vão entender ao decorrer da minha fala por que eu estou intitulando a minha palestra ou a minha fala como assim. Eu tinha preparado alguns slides para mostrar, mas eu acredito que com a minha narrativa vocês vão conseguir absorver bastante do que eu quero passar. Então, pensando no campo da nutrição, da mudança do comportamento, o que nós precisamos para uma pessoa mudar o seu comportamento? Então, ela passa por vários estágios que na psicologia é muito bem estudado, que chama os estágios de mudança do comportamento. As pessoas iniciam uma ideia, né, de mudança, um estágio chamado de pré-contemplação. Então, elas têm uma ideia de mudar. Elas querem mudar a sua alimentação, começar a realizar exercícios físicos, melhorar a sua relação com o seu cônjuge, comprar uma propriedade, entre vários outros planejamentos. Quando ela tem essa ideia, ela quer pôr em prática, então ela passa pelo estágio de contemplação, que seria o início da mudança do comportamento dela para pôr aquilo em prática. E depois que ela realmente decide fazer aquela ação, é o estágio de mudança, o estágio de ação. O que eu, nutricionista, vivencio muito na minha prática? A pessoa me procura no consultório,
me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu trabalho em consultório de nutrição, na área clínica. Então, ela manda uma mensagem e marca uma consulta. Ou seja, ela já está no estágio de ação. Ela já pensou que queria mudar a alimentação, já começou a pôr aquilo em prática, viu vídeos no YouTube, viu conteúdo, leu e começou a mudar. Mas aí ela quer realmente fazer uma mudança do comportamento para melhor. Então ela chega lá já no estágio de ação. Se nós pegarmos o Guia Alimentar da População Brasileira, alguém aqui já teve curiosidade de abrir o Guia Alimentar da População Brasileira? É um documento bem extenso do governo, onde eles colocam várias coisas para auxiliar a população na mudança do comportamento, na melhora dos seus hábitos. Alguém já deu uma olhada, viu? Nunca? Bom, o pessoal aqui também é da educação física, né? Não está na nutrição, é na nutrição que a gente vê esse documento, lê, relê e coloca em prática com os pacientes. E aí o que tem lá nesse Guia Alimentar da População Brasileira? 10 passos para promover uma alimentação saudável. E nós temos vários, né, passos. Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, aumentar o consumo de alimentos in natura, buscar locais de compra desses alimentos que tem uma boa variedade para a gente escolher, ser crítico com relação à análise dos alimentos e dos seus rótulos. Tudo isso está lá. E tudo isso a gente consegue pôr em prática. Mas tem um passo lá, o passo 8, para a alimentação saudável, que sem ele a gente não realiza nada do que está lá. A gente não consegue pôr em prática nada, ou coloca em prática, mas muito mal feito, que seria o passo da ordenação, da organização da alimentação. O significado da palavra ordem, além de uma ordenação, é a organização. Então, sem organização, nós não conseguimos pôr em prática nada na nossa vida. Eu estou falando aqui da área da alimentação, da nutrição, da clínica, mas vocês, se não organizarem, por exemplo, a semana de vocês conseguem ir na academia, fazer musculação? Conseguem ir na terapia com um psicólogo, fazer uma sessão com ele? Não consegue, né? Tudo depende da nossa organização. E a organização, ela traz o quê? A ordem traz o progresso. O que é o progresso? É o desenvolvimento, é resultado, é a obtenção de resultados fixos, né? Resultados bons. Então, esse 8º passo do Guia Alimentar da População Brasileira, ele é fundamental para cumprir os outros 9. Tá? E aí eu pergunto, vocês conseguem comer bem, organizar a semana de vocês com relação à nutrição? Já foram no nutricionista? Conseguem pôr em prática uma alimentação saudável? Acham que essa questão da organização ela é fundamental ou não? Então deixo aqui algumas perguntas e depois também para a gente discutir junto com os outros colegas o que eles acham dessa questão da organização. Então, lembra vocês, quando aprenderam matemática, é uma frase que fica na cabeça da gente. Vocês vão lembrar, eu tenho certeza, né? Todo mundo aqui estudou o ensino médio, né? Hoje estão na universidade, e passaram pelas disciplinas lá do ensino curricular. Quem lembra dessa frase? A ordem dos fatores... Alguém sabe continuar? Não altera o produto, isso mesmo. Essa é uma frase que fica na cabeça da gente, né? Ela funciona muito bem para matemática, mas para a nutrição, nem sempre. Tá, assim, a gente usa muito da matemática para fazer o cálculo dos cardápios, fazer a conta das calorias, dos macronutrientes, né? Proteínas, gorduras, carboidratos, calcular o quanto que a pessoa necessita no dia a dia dela, saber o quanto que ela precisa, né, de consumir e de gastar calorias.
Mas se a gente for levar em conta para a alimentação em si, essa frase não vale de nada. Então, alguns pesquisadores estudaram pessoas com diabetes e elas quiseram testar a ordem da alimentação sobre o impacto que ela causava na corrente sanguínea. E o que eles fizeram? Eu vou tentar ser aqui bem abstrato para fazer vocês imaginarem o meu slide. Tá? Então, nós tínhamos uma alimentação completa ali para eles. Nós tínhamos um pão, filé de frango grelhado, alface, uma salada de alface, tomate e pepino, um suco de laranja, e era isso. Tá? Então, pensem vocês nesse prato. Um pão, a carne, a salada e o suco. O que eles testaram nessas pessoas que tinham diabetes? Eles queriam saber se a ordem que as pessoas comiam esses alimentos fazia diferença para o açúcar delas no sangue. Então vamos imaginar, a pessoa que come muito carboidrato, ela aumenta demais o açúcar no sangue. E o que acontece? A insulina aumenta e ela engorda. Ela tem um superávit calórico. Porque a insulina aumenta demais no sangue, vai ter um depósito ali de tecido adiposo. O que esses pesquisadores testaram? Eles fizeram 3 grupos. Os 3 grupos comeram essa refeição, os mesmos alimentos e a mesma quantidade, porém em ordens diferentes. O primeiro grupo comeu primeiro o pão e o suco, ou seja, o carboidrato primeiro. E por último ele comeu o frango e a salada. Então guardem esse primeiro grupo. O segundo grupo fez um sanduíche. Abriu o pão, colocou o frango lá, grelhado, a salada, tudo junto, e tomou metade do suco. E comeu metade desse sanduíche. Passado um tempo, comeu a outra metade e também tomou a outra metade do suco. O terceiro grupo fez o quê? Comeu primeiro a salada e também a carne, o frango grelhado. Passados uns minutos, uns 10 minutos, eles comeram carboidrato, que era o pão e o suco. O que vocês acham que aconteceu com o açúcar deles na corrente sanguínea? Aquele primeiro grupo que comeu carboidrato primeiro, o suco e o pão, o açúcar do sangue deles foi lá no teto, explodiu. No gráfico, se a gente estivesse observando aqui, essa curva de glicemia, de açúcar no sangue, teria ido lá em cima. A insulina também, lá em cima, porque ela precisa aumentar para estocar esse açúcar que está no sangue, nos músculos, no fígado e em outros tecidos. E o grupo que fez o sanduíche, que comeu tudo junto e metade do suco, o açúcar aumentou também, não tanto igual esse primeiro, tá? Mas quase chegou lá no teto. Ele passou fácil das 140 miligramas por decilitro de açúcar no sangue, que é problemático para pessoas que têm diabetes. Tá? E o último grupo, que comeu a salada primeiro. Esse grupo teve um aumento irrisório, tá? Muito pouco do açúcar no sangue. Então, quando a gente come a salada primeiro, junto com a proteína, essas fibras formam um gel no nosso intestino, que faz com que esse açúcar do pão, que foi comido depois, que ele seja absorvido lentamente. Esse açúcar vai indo devagarzinho para a corrente sanguínea e nós não temos um impacto tão grande da insulina. A chance da gente engordar, criar tecido adiposo subcutâneo é muito menor. Então, olha como a ordem na nutrição altera o produto, faz toda a diferença para as pessoas. Então, pegando esse exemplo prático da ordem e do progresso, onde nós manejamos a ordem, organizamos a ordem da nossa alimentação e temos um impacto, um progresso notável para a saúde, nós podemos aplicar isso na clínica. Pessoal, sem organização,
o paciente não vai conseguir progresso, não vai conseguir resultado. Eu posso prescrever para ele um plano alimentar perfeito, né, em termos de calorias, proteínas, ali tem o ideal para ele ter hipertrofia, para ele manter a massa muscular, não envelhecer, para ele não ter problemas de saúde, mas se ele não se organizar, não pôr aquilo em prática, não pegar, sentar um dia da semana no sofá ou na mesa, pegar o plano alimentar que eu prescrevi e não se organizar na questão das compras, na questão dos dias que ele vai comer, porque eu dou várias opções no plano alimentar. Então ele pode fazer uma refeição diferente da outra, né, no café da manhã, no almoço. Eu também prescrevo uma lista de compras, onde vai estar certinho o que ele tem que comprar no supermercado. Então estão lá todos os alimentos. Eu mando um receituário para ele, tá, com as receitas, o passo a passo para executar cada uma. Então, para ele ter sucesso nesse segmento do plano alimentar, de pôr isso em prática, ele precisa se organizar, ele precisa dar ordem para ele ter progresso, tá? Então, é questão dele pegar a lista de compras, sentar na casa dele, anotar onde ele vai comprar, em qual estabelecimento, eu ajudo ele nisso, ligo nos estabelecimentos, muitas pessoas não sabem preparar também a refeição, então é necessário que ele se organize para ir comer num local diferente da casa dele. Então eu, como nutricionista, ligo no estabelecimento, vejo pelo aplicativo, por exemplo, eu atendo um paciente que mora aqui em Batatais, eu sou de Franca, mas a gente faz consultas online, faz todo o planejamento dele. E ele me falou, ó, em Batatais existe um aplicativo que chama Batatais Food. Então lá nós temos todas as opções de refeições. E aí o que o nutricionista faz? Entra no cardápio, vê a composição nutricional daquela refeição e tenta colocar isso no plano alimentar dele, tá? E aí depende dele, né, ir até o local, se organizar na questão do horário, né, chegar em casa mais cedo, às vezes tem estabelecimento aqui que fecha às 8h30 da noite. Então, ele precisa chegar em casa, ter um tempinho para pedir pelo celular ou para ligar no estabelecimento e deixar o pedido dele certinho. Tem o cadastro lá, até antes dele chegar em casa ele pode pedir, mas ele tem que estar lá para receber, né, em casa. Então, tudo isso, pessoal, depende da organização. Hoje, está muito fácil para a gente comer bem. Quem tem condição financeira, compra todas as saladas da semana já higienizadas. Coloca na geladeira, abre a geladeira, pega a tesoura, abre o pacotinho, coloca no prato e está pronta a salada ali do almoço, do jantar. Se você não tem essa condição de pagar um pouquinho mais caro nessa salada, você pode comprar também, né, aquela que não está higienizada. E aí você chega em casa, separa um dia da sua semana, né, 3, 4 horas, 2 horas já é o suficiente para você organizar a sua alimentação da semana. Então você chega em casa, lava aquela salada, coloca água sanitária, né, uma colherzinha de sopa para cada litro ali de água, para cobrir totalmente os alimentos, para você deixar eles ali por 15 minutos, depois enxágua bem, e é essencial que tenha uma secadora de salada para secar bem a salada, para ela durar para a semana toda. Tá? Então, não adianta. Você pode ser o melhor nutricionista do mundo, o melhor profissional de educação física, o melhor psicólogo, mas se o seu paciente não se organizar e se você não auxiliar ele nessa questão, ele não vai ter progresso. Tá? E assim, muitas vezes eu sinto que eu, na clínica de nutrição, sou mais gestor do que profissional de nutrição. Porque o paciente hoje, ele tem muita informação. Ele sabe comer bem, ele sabe se exercitar, muitas vezes ele conhece muitos protocolos de treinamento, mas ele não consegue se organizar para pôr em prática.
Então, nós, como profissionais, também somos gestores do tempo dessas pessoas, desses pacientes. Tá? Isso é fundamental para a mudança de comportamento deles, para eles conseguirem pôr isso tudo em prática. Tá? Então, quero que vocês saiam daqui hoje como, mais do que profissionais, gestores dos seus alunos e dos seus pacientes. Tá? Então, lembrem sempre deles. A ordem traz sempre o progresso. Tá? Eu encerro a minha fala aqui. Vou deixar aberto depois as perguntas, quando for possível. Temos aqui participantes de todas as regiões do país, desde Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Pouso Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e outros locais. O Flávio Lima, de Pouso Alegre, fez uma pergunta que eu acho que é mais específica para o Pedro. Esse método da ordem funciona com da ordem primeiro a salada, funciona como pessoas que fazem uso da insulina glargina, sendo diabetes tipo 1 LADA. Você conhece diabetes tipo 1 LADA? A diabetes tipo 1, sim, né, que é uma autoimune, né? Assim, toda diabetes tipo 1, a pessoa não tem condição de usar um medicamento para amenizar o caso dela, né? Uma metformina. Ela tem que usar a insulina diretamente, né? Aplicada diretamente na corrente sanguínea. Essa manobra, né, da ordem dos alimentos vai ajudar esse paciente também? Vai ajudar também, porque o pico de açúcar no sangue vai ser menor. Tá? É claro que isso tudo tem que ser muito bem planejado, né, entre o médico e o nutricionista. O médico que vai prescrever a quantidade de insulina que esse paciente vai usar, vai estabelecer os horários que ele utiliza. Então, tudo isso precisa ser muito bem manejado. Porque, por exemplo, se ele utiliza uma insulina de ação ultra rápida, talvez colocar muitas fibras numa alimentação só, muita salada, né, antes de uma refeição, pode ser perigoso também. Porque essas fibras vão deixar essa glicemia, esse açúcar ir aos poucos para o sangue, e às vezes ele usou a insulina naquele horário, a insulina recolheu todo aquele açúcar que estava na corrente sanguínea, pôs dentro do músculo, dentro do fígado, às vezes pode faltar, né, açúcar ali no sangue. Então isso tudo tem que ser muito bem manejado, tá? Tomar todo esse cuidado. Mas essa manobra das fibras pode ser feito por diabéticos tipo 2, tipo 1, pessoas saudáveis, funciona da mesma forma. Tá? O impacto da insulina, da ação dela no sangue, vai ser menor, né? Então, todas as pessoas podem usar dessas manobras. O diabético tipo 1, especialmente, tomar esses cuidados, né, com o nutricionista e o médico ajustar os horários, a quantidade, o quanto que ele vai comer de carboidrato, né, em uma determinada refeição. Então, a cada uma unidade internacional de ação, né, da insulina ultra rápida, consegue absorver 15 gramas de carboidrato. Então, o plano alimentar tem que estar respeitando essa quantidade de açúcar da refeição. Pessoal, vocês aqui, né, do presencial, querem fazer alguma pergunta? Leonardo? Só um segundo. Boa noite. Se vocês puderem responder essa pergunta, né, é uma questão que eu estava conversando aqui com a minha amiga Thaís, sobre a nova diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes, que especifica a seguinte citação, que os exercícios resistidos incomparados com aeróbicos, especificamente os resistidos, aumentam a glicemia sanguínea no momento do exercício. Só que dentro da diretriz não especifica a ação fisiológica do porquê que
por que isso acontece, né? Em comparação à redução da glicemia, isso aí eu fiquei meio na dúvida em relação a isso. Como que o exercício resistido pode aumentar a taxa de glicemia durante a execução do exercício? Se alguém puder responder. Bom, obrigado pela pergunta, muito interessante. Eu já convivi em alguns cursos, né, que eu fiz com pessoas extremamente capacitadas nessa questão de exercício e diabetes. E o que elas falavam? O diabético, né, principalmente o tipo 1, ele mede a sua glicemia 3, 4 vezes por dia. Então, antes do treinamento é uma prática comum que ele faça isso. E o que é recomendado? Quando a glicemia dele está um pouco mais alta, ou do tipo 2 ou do tipo 1, né? Assim, quando ele usa insulina, é uma prática mais comum, dele medir sempre. E aí, quando está um pouco mais alta, qual que é a recomendação? Que ele faça um exercício aeróbio. O exercício aeróbio ele vai captar mais essa glicose, tá? Ele vai extenuar mais a glicose, vai solicitar o GLUT4, né, que transloca lá do interior da célula muscular para a camada externa, né, da membrana plasmática, vai absorver essa glicose. No exercício de força, como é a sua pergunta, isso acontece também? Também. Mas como é um exercício que solicita muita utilização do açúcar dentro da célula, o que acontece? O corpo faz uma sinalização e faz com que aquele glicogênio que está estocado no fígado seja disparado na corrente sanguínea. Então, quando essa pessoa mediu a glicemia antes do exercício e ela está um pouco mais baixa, é mais recomendável que ela faça um exercício de força, um exercício anaeróbio, que vai jogar mais açúcar no sangue. Mas não é muito preocupante esse aumento, porque o corpo logo em seguida vai colocar esse açúcar dentro da célula pela ação do GLUT4. Tá? Assim, eu estou aqui como nutricionista, né? Mas eu esqueci de dizer, eu também sou formado em educação física. E aí por isso que eu quis responder a pergunta. Mas se os colegas aqui quiserem complementar, podem ficar à vontade, tá? Pedro. Não sei se é isso que vocês já vivenciaram também. Pedro. Oi? É o Didi, o efeito antagônico da insulina, né? O glucagon. Então o pâncreas secreta a insulina para captar a glicose e o glucagon faz o contrário. Estimula o fígado a quebrar o glicogênio e transformar em glicose. Né? Perfeito. Perfeito. Ao professor Pedro Abdala, que é um grande amigo nosso há muitos anos, né, Pedro, que a gente está junto aí nos estudos lá no GPAT, e que também vem aqui de vez em quando contribuir para a nossa formação. Eu vou fazer a entrega aqui do certificado de participação. Professor Pedro, muito obrigado. Obrigadão, viu, Pedro? Obrigado. Vou tirar uma foto aqui, ó. Vamos. Depois se você puder me mandar, tá? Obrigado. A vocês da webconferência, muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigado.